Livro de Isaías, capítulo 52. Deus colocou no nosso coração dar uma pausa na exposição do livro de Atos, e hoje a mensagem do Senhor é baseada no livro de Isaías, capítulo 52, versículos 1 a 12. Atente para a leitura da palavra do Senhor. Isaías 52, de 1 a 12. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Sacode-te, pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão oprimiu. Agora, que farei eu aqui? Diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço. Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela. Purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porquanto não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Amém. Podeis assentar, irmãos meus. Deus ilumine o nosso entendimento com o seu Santo Espírito, no nome de Jesus. Como é que você acorda? Você acorda já feliz, cantando? Depende do dia, depende do jeito que te acorda. Como é que você sai para trabalhar? De pijama? Bem vestido, bem arrumado? Também depende do jeito que te acorda, do jeito que você acorda, né? Quem nunca? Outro dia eu ouvi, não sei quem, contando que foi trabalhar e só depois de um bom tempo no lugar de trabalho percebeu que estava com um sapato de cada pé, de cada modelo, né? Então, depende do jeito que você acorda,
capítulo 52, versículo 1, é repetida a expressão desperta, desperta. Uma expressão que é muito repetida no livro de Isaías. Aqui no capítulo 52, versículo 1, ela aparece 2 vezes junto, porque é realmente aquele acorda, acorda. Precisa insistir para que acorde. E o livro de Isaías repete essa expressão no capítulo 40, versículo 1, no capítulo 52, no versículo 1 e no versículo 11, no capítulo 57, versículo 14, capítulo 62, versículo 10, no capítulo 50, versículo 51, versículo 9, você vê de novo esse duplo comando para despertar, e aí o povo estava realmente sonolento, espiritualmente falando. O livro de Isaías, logo no seu primeiro versículo, nos contextualiza em que momento essa profecia foi dada. O profeta Isaías foi um profeta que teve um ministério longevo. Ele foi um dos poucos que conseguiu ser instrumento do Senhor por momentos em que mais de um rei em Judá governou. Capítulo 1, versículo 1 diz que ele reinou nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, 4 reis. Significa que Isaías foi levantado quando o 9º dos 20 reis de Judá reinava, e ele reinou até que o 13º rei, o maldito Manassés, terrível, se levantou e provavelmente foi quem mandou matar Isaías. Manassés, filho de Ezequias. Então, Isaías profetizou por mais ou menos uns 80 anos, desde 740 a.C. até 680 a.C. E você pode ver o que acontecia na história de Israel quando você lê o segundo livro dos Reis, capítulo 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Está contando um momento histórico, o que aconteceu nesses reinados. Nós lemos um pedacinho agora há pouco, o reinado de Jotão e o início do reinado de Acaz. Deixa eu te passar um resumo, porque é importante você saber o que estava acontecendo e por que o povo estava sonolento, porque o povo estava precisando acordar. E por mais de uma vez, Deus manda pelo profeta Isaías esse despertamento. Nos dias de Uzias foi um rei que reinou por 52 anos, e ele foi um rei que ficou leproso, e ele ficou separado da casa, embora ele tenha sido um rei que fez o que era reto perante o Senhor. Mas a lepra predominantemente no contexto bíblico, ela está associada à presença de pecado. Você lembra que Miriam, quando reclamou que Deus só usava o seu irmão Moisés para profetizar, ela ficou momentaneamente parcialmente leprosa. A lepra era muitas vezes um sinal do juízo de Deus. E embora Uzias tenha sido um rei reto, ele foi visitado de lepra. O seu sucessor, Jotão, como lemos há pouco, também foi um rei reto, reinou 16 anos, e como nós lemos em 2 Reis 15, 37, sob o seu governo, o rei Peca de Israel, junto com o rei Rezim do Egito, se associaram, o rei Rezim se associaram contra a Síria. A Síria e Israel se juntaram contra a Síria, e por causa disso já começou ali uma ameaça, porque o rei de Judá não estava nessa aliança. O rei de Judá, só para você lembrar, no sul ficavam as 2 tribos, Benjamim e Judá, e ao norte as outras 10 tribos dos filhos de Israel, denominado Reino de Israel. Então, no reinado de Jotão, já havia uma estabilidade militar, política muito grande na região. Já havia alguns temores.
que é o sucessor de Jotão, Acás, que foi esse homem mau, que queimou até o seu próprio filho, fez coisas absurdas perante o Senhor, um terrível pecador. Reinado de Acás, essa aliança entre Síria e Israel, ela ruiu, e a Assíria, ela começa a avançar e vencer, e elimina praticamente o reino do norte, o reino de Israel. Sobra só o reino do sul, Judá, onde Isaías profetizava. Então veja que se agrava os temores e o avanço de povos pagãos que não serviam ao Deus de Israel. E tudo isso num tempo que Isaías profetizava. Por isso que a primeira parte do livro de Isaías, ela é de muita exortação, é uma parte de muito juízo, né? A gente vê que no início do livro de Isaías, o povo até entregava as suas ofertas, o povo até dedicava o seu culto, mas Deus diz assim: olha, eu não suporto mais esse ajuntamento solene e iniquidade junto. Sabe? Eles continuavam buscando a Deus, mas de uma forma precária, de uma forma que Deus já não se agradava. E quando todas essas derrotas do povo de Israel acontecem, isso causa temores, isso leva o povo a uma incredulidade, a uma acomodação. E depois de Acás assume Ezequias. Veja comigo, segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 13, o 12º rei de Judá. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 13, nos mostra que a Assíria já tinha crescido muito e já era uma ameaça real também para o reino do sul, também para o reino de Judá. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, no versículo 13, nós lemos o seguinte: no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então, Isaías viu a Assíria não apenas eliminar o reino do norte, mas ser uma ameaça que já não apenas botava o pé na porta de Judá, mas já roubava e avançava no território de Judá. E chega um ponto que Ezequias cede e começa a pagar impostos para o reino da Síria. E numa situação de precariedade, parte desses impostos são pagos com as portas do templo. Veja como era a situação de ameaça. Então, muitos ali foram capturados. Já era um contexto realmente. Então, era esse o contexto. E quando você vai no segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 35, você vê que Deus fez algo maravilhoso no reinado ainda do rei Ezequias. Olha só, capítulo 19, versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi. Voltou e ficou em Milo. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Ao mesmo tempo que Ezequias vê a ameaça e acaba tendo que ceder ao poder do rei da Assíria, ele vê Deus trazendo livramento e dando vitória sobre a tão poderosa Assíria. E eu precisava que você soubesse toda essa história para você entender que Deus estava falando para o povo: acordem, o livramento chegou. Acordem, vocês agora têm uma nova chance
de restauração, de reconstrução. É nesse contexto que muitos que estavam sob o poder da Síria, que já não tinham a liberdade de louvar a Deus no templo, já não tinham mais a prática de buscar ao Senhor, é nesse contexto que muitos são despertados. E aí, no capítulo 52, versículos 1 a 12, nós vamos aprender reações no despertamento espiritual. 3 reações que Deus espera do seu povo quando o seu povo é despertado, é acordado perante aquilo que Deus faz, perante aquilo que Deus age. Veja só, versículos 1 a 6, Deus manda que aquele povo acorde e se posicione perante a redenção. Versículo 1 diz: acordem e vista-se a sua fortaleza, ó Sião. Aquela cidade que tinha sido arrasada, que tinha as suas muralhas derrubadas, agora ela podia se reconstruir mais uma vez. Como tantas vezes aconteceu, as muralhas de Jerusalém podiam ser reconstruídas. Deus diz assim: vistam-se das suas roupagens formosas. A figura aqui é mais ou menos aquela figura do presidiário que cumpriu a sua pena no presídio e agora ele pode tirar aquele uniforme, né? Nos desenhos animados tinha lá os irmãos Metralha com aquela roupa listrada e o número do preso, né? Hoje em dia, presídios de São Paulo usa calça bege, camisa branca, sempre dentro do presídio. Não sei se você já entrou, já estive para evangelizar, tá, irmãos? Já estive dentro do presídio e o uniforme, inclusive, irmãos, uma vez eu fui vestido de calça bege e camisa branca, eu não tinha me tocado, mas que eu não saio. Mas tem esse uniforme, e o que acontece? Quando o preso cumpre a sua pena, ele pode parar de usar aquela roupa de preso e vestir de novo as suas vestes. A figura aqui é essa. Deus está falando: vista-se de novo de roupa de festa, de roupa de gala, não de roupa de preso. Aqueles estavam vestidos aos trapos, aqueles que estavam cativos da Síria. Deus diz assim para ele: ó Jerusalém, cidade santa, não vai ter mais incircunciso entrando aí, não vai ter mais gente imunda. Porque você lembra, para o povo de Deus, quem não tinha aliança com Deus e não tinha a marca da aliança no seu corpo, era imundo, não era aceito, tinha todo um cuidado para que não se contaminasse. E Deus está falando: olha, aqueles assírios não vão entrar de novo em Jerusalém como eles fizeram aí nos dias de Ezequias. Não, acabou esse negócio. Não vai ter mais isso. Deus diz: sacode a poeira e tira o pó e se assenta Jerusalém. Tira as cadeias. Então, veja, tome uma posição, tome uma aparência, um revestimento coerente com esse novo momento que vocês estão vivendo. E qual que era o momento? Ele explica no versículo 3: vocês por nada foram vendidos. Ou seja, vocês não estão valendo nada mesmo. Vocês foram levados aí como escravos. E ele diz: mas sem dinheiro vocês foram resgatados. O que ele está falando aqui? Ele está falando de quem foi tirado de um cativeiro sem ter que pagar nada. Quem foi sequestrado e foi liberto do sequestrador sem ter que botar a mão no bolso para pagar o resgate. Ele está falando de redenção, ele está falando de ser redimido. O que é a redenção? É quando um escravo é liberto da sua escravidão. Quando alguém, aqui no Brasil existiu isso, quando alguém pagava a carta de alforria de um escravo, ele deixava de ser escravo. Né? Antes de 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, teve um momento que tinha esse momento de redenção, que alguém pagava. Então eles estão falando: olha, vocês estão libertos e vocês não pagaram nada. E aí
aí, esse momento me lembra Oséias, capítulo 3, versículo 1 a 5, que é contemporâneo de Isaías, e que Deus diz assim para Oséias: Oséias, vai lá e compra a tua esposa, a tua mulher adúltera. Em outro momento eu prego sobre Oséias capítulo 3, mas um resumo. Você vê, são 5 versículos, é um texto lindo, lindo. E ali tem um resumo e dá para entender que o preço que é pago ali seria mais ou menos 30 moedas. E foi mais ou menos esse preço que Judas negociou Jesus, né? Então Judas vendeu Jesus numa traição. Quer dizer, não custou nada para quem comprou Jesus. Mas custou muito para Deus que entregou Jesus, né? É por isso que a gente lê o apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 20, versículo 28, dizendo para os presbíteros em Éfeso: pastoreai o rebanho de Deus, o qual foi comprado com o sangue de Jesus. O preço do povo de Deus, o preço que nós não pagamos pela nossa libertação, foi altíssimo, embora a gente não estivesse falando nada, como o povo aqui. Então Deus está falando: olha, vocês foram resgatados, o meu povo no princípio desceu para o Egito. Por quê? Porque você lembra, havia sido feita uma aliança, e os egípcios foram tomados pela Síria também. E aí o povo de Judá começa a avançar sobre o território do Egito, e a Síria vai lá e começa também a subjugá-lo. E Deus diz assim: olha, sem razão o meu povo está sendo escravizado pela Assíria. E eu acho interessante, olha só o versículo 5. Deus diz assim: o que eu estou fazendo aqui? Deus diz assim: eu estou aqui no meio do povo e tudo isso está acontecendo. O que eu estou fazendo aqui? E Deus diz: muito bem, visto ter sido meu povo ser levado sem preço, visto que os tiranos estão uivando como lobos, né? E o meu nome está sendo blasfemado incessantemente todo dia, meu povo vai saber o que significa o meu nome. Meu povo vai saber quem eu sou. Eu preciso mostrar para o meu povo quem eu sou, porque parece que eles esqueceram. Eles estão dormindo, e Deus promete e faz. Ele se levanta e diz: eis-me aqui. Isso já tinha acontecido em momentos anteriores, irmãos. Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 9, veja comigo. Quando o povo de Deus tinha sido escravo no Egito, olha só. Êxodo capítulo 3, versículos 7 a 9. Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, que mana leite e mel, no lugar do cananeiro, do Eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Deus já tinha sido esse Deus que não fica vendo o seu povo ser escravizado, oprimido, e não faz nada, fica de braços cruzados. Não. Deus já tinha mostrado o seu braço forte, tirado o povo do Egito, e o povo volta à idolatria, desperta a ira de Deus. E olha lá em Êxodo 32, o que acontece? Êxodo 32, Êxodo 32, versículo 11 e 12. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que te
tirasse da terra do Egito, com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com mau intentos os tirou para matá-lo nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Veja o argumento de Moisés para advogar a causa de um povo que era flagrantemente idólatra foi: Deus, o que é que os outros vão falar se o Senhor eliminar o seu povo? O nome de Deus está entranhado, está soldado, está costurado no povo dele. Por isso que quando acontece algo com o povo dele, é o nome dele que está em jogo. É por isso que lá na Síria, quando os de Judá estavam tomados por eles, era o nome de Deus que estava sendo envergonhado, e Deus vê isso e age. E ele fala: meu nome vai ser conhecido. E olha o nome de Deus. Veja só, ainda em Êxodo 33, 18. Êxodo 33, 18. Diz assim, o Senhor diz, Êxodo 33, 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Deus diz para Moisés: Moisés, você vai saber qual é o meu nome. E aí no capítulo 34, versículos 5 a 7, olha qual é o nome do Senhor. Êxodo 34, capítulo 5, versículos 5 a 7. O nome do Senhor, olha só. Tendo o Senhor descido numa nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e dos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quando Deus diz que vão ficar sabendo do meu nome, Ele está dizendo assim: vocês vão me conhecer inteirinho. Um Deus que perdoa, um Deus que salva, um Deus que restaura, um Deus que é poderoso, um Deus que é justo. O nome de Deus inteirinho seria conhecido quando a redenção daqueles escravos acontecesse, quando eles saíssem da mão da Síria, mesmo sem merecer, porque eles estavam dormindo na presença de Deus, eles estavam apresentando um culto sonolento, alguns já não estavam mais preocupados, estavam dormentes, sem perceber a vocação que eles tinham e a posição gloriosa que eles tinham como povo de Deus. Então, esse é o contexto. Deus diz: tomem posição diante dessa salvação, tomem posição, revistam-se diante dessa salvação, reconstruam as fortalezas. E qual a aplicação disso para a igreja do Senhor? A igreja do Senhor também, muitas vezes, está dormente, está acomodada pela ação de um inimigo que escraviza, pela ação de um inimigo injusto. A igreja muitas vezes está com a guarda baixa, está desatenta, despreocupada, sem entender, sem assumir a sua posição de igreja militante, que está em batalha, não militar, mas em batalha espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, ele diz: a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores desse mundo. E ele diz: tomai, pois, a armadura de Deus, toda a armadura
que possais resistir nos dias maus. E a armadura de Deus, eu creio que você conhece, está lá em Efésios 6, 10 a 20, tomar o capacete da salvação. O que está guardando a tua mente, os teus pensamentos, os seus pressupostos, as suas ideias, elas são a partir da certeza da salvação. Tomai, pois, a couraça da justiça. Teu coração está protegido com o quê? Ou você está nessa batalha de peito aberto, recebendo acusações e acumulando culpa no coração? Você tem a verdade presa em você como um cinto? Ou você nem se lembra do que está escrito na palavra de Deus, que é a verdade? Os seus pés estão revestidos com a preparação do Evangelho? Ou você, espiritualmente falando, anda descalço, pisando em espinhos, pisando em pedra, porque você já não lembra mais da boa notícia que é Jesus Cristo salvando pecadores? Você tem um escudo para se proteger dos dardos inflamados do maligno? Ou você já não tem mais fé, já não acredita naquilo que a Bíblia diz e no Cristo enviado por Deus? E você tem manejado bem a palavra de Deus? Ou você só lê a Bíblia e você passa por aquela porta para dentro? Se você não está revestido, as suas vergonhas estão expostas e você não está preparado para a guerra. Veja, a igreja tem que se revestir, tem que tomar uma posição. O Evangelho de Mateus, capítulo 22, 7 a 14, nos conta de uma parábola sobre o casamento do filho de um rei. E quando você é convidado para um casamento, você compra uma roupa nova, você põe a roupa mais bonita, né? Você não vai de camiseta de candidato a deputado, vereador, chinelo, né? Boné, não. No casamento você põe uma roupinha melhor, né? Quanto mais o filho de um rei. E lá é contado, você conhece a história, de que muitos rejeitaram o convite para aquele casamento e o rei manda matar todos aqueles que rejeitaram o convite para o casamento do seu filho. E ele manda pegar todos os que estão na sarjeta, na rua, defeituosos e dá um trato. Traz para a festa. Mas lá no meio da festa ele percebe que tem um que está sem vestes nupciais. Né? O intruso, o penetra, foi para a festa sem convidar. O que acontece naquele homem que estava mal vestido inadequadamente para a festa do casamento do filho do rei? Ele é lançado no fogo. Queridos, a igreja do Senhor é aquela grande multidão que João viu e registrou no Apocalipse, capítulo 7, 7 a 15, que está com vestes brancas. Vestes brancas. Como é que Deus está te vendo? Como é que você está vestido? Você ainda está de pijama, espiritualmente falando? Você está dormindo na presença do Rei? Veja, despertes, vista-se, revista-se. É isso que a primeira parte desse texto manda. Por quê? Porque você já não é mais escravo, você já não está mais na mão do inimigo, Deus já te libertou, Deus já te comprou, um alto preço, com o sangue de Jesus, você já não é mais aquele que não vale nada, agora você vale o sangue de Jesus e vai continuar do mesmo jeito, vai continuar com a mesma aparência, vai continuar, né? A Ivânia quer morrer comigo, porque às vezes minha roupa de dormir é aquela roupa mais velha, aquele moletom mais velho, né? Às vezes eu queria que eu tivesse um pijama mais chique, né?
a redenção, nova aparência, nova forma, nova apresentação, porque você já não é mais um escravo, você já não é mais alguém que está nas mãos do inimigo. Salmo 40 diz: tirou-me de um poço de perdição, colocou-me sobre a rocha e me deu um novo cântico. Essa é a segunda reação de quem foi acordado das trevas, foi acordado do sono espiritual. Veja só, versículo 7 diz o quê? Que aquele que ouve as boas novas, aquele que ouve a salvação, vai fazer o quê? Ele vai romper em júbilo, versículo 9, ele vai exultar. Versículo 8 fala do grito dos atalaias, ou seja, aquele soldado que fica lá na muralha para avisar se o exército inimigo está chegando. Agora esse soldado, ele vê que o exército inimigo foi derrotado e que o seu exército foi liberto e está voltando. E agora eles podem cantar, eles podem celebrar. Então no versículo 9 Deus dá uma ordem: rompa em júbilo, exulte. E eu acho interessante, olha só, quem é que tem que fazer isso? Ruínas de Jerusalém. Eu acho que Deus não estava mandando que os tijolos cantassem, que as pedras cantassem. Ele estava falando para o seu povo que estava em ruínas, que estava no entulho, que tinha sido estragado. Ele diz: olha, vocês respondam a essa boa notícia, essa notícia de que vocês foram comprados, vocês foram redimidos, vocês já não são mais escravos, vocês estão libertos. É verdade. E o que é que vocês vão fazer com essa notícia? Ele manda: cantem, celebrem, porque o Senhor consolou o povo, o Senhor remiu a Jerusalém, o Senhor remiu, Ele foi lá, pagou o resgate, cancelou o sequestro do inimigo, Ele libertou. E você vai fazer o quê? Vai continuar que nem a hiena. Tinha um desenho antigo, né? Lip e Harley. Os que são menos jovens do que eu, não vou chamar ninguém de velho, né? Mas menos jovens do que eu, acho que vai lembrar. E tinha uma hiena. E todo episódio ela estava lá pisando. A famosa ruína dessa hiena era: ó céus, ó vida, ó azar. E às vezes na igreja está cheio de hard é essa hiena. Em vez de cantar com a alegria, em vez de estar feliz, desfrutando, publicando a alegria da salvação, está chorando pelos cantos, está chorando, está desobedecendo a Deus. Deus está mandando: rompam em júbilo, exultem a uma voz, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, o Senhor remiu Jerusalém, o Senhor desnudou o seu braço. Olha só o versículo 10. Sabe o que Deus quer dizer aqui? Sabe quando, inclusive no brasão do município de São Paulo, tem lá um braço, né? Tem lá um braço mostrando a força. E esse é o símbolo do guerreiro, né? Hoje em dia o pessoal vai para a academia e tal, já fez 10 quilos de flexão de braço, já posta a foto do bíceps, mostrando que é forte e tal. Aqui é isso, é Deus que não está com as mãos no bolso, é um Deus que mostrou que o seu braço é forte e poderoso, um Deus que mostrou para todas as nações que não tinha Deus como Deus de Israel. Senaqueribe desafiou o rei Ezequias. O rei Ezequias foi desesperado falar da afronta da Assíria para Isaías. Isaías responde depois de uma oração e Deus diz que a Assíria seria destruída, e a Assíria foi destruída, como nós lemos lá em 1 Reis.
É isso que aconteceu, dando uma amostra do que Deus faz com qualquer inimigo que se levante contra o seu povo. E se esse é o Deus que livra, que salva, que liberta, o que o povo tem que fazer? Simples. Cante louvores. Celebre o Senhor. Esteja feliz na presença de Deus. Não seja desanimado, não seja prostrado por causa das lutas do dia a dia, mas cante, se alegre, celebre. E por fim, queridos, por fim, uma terceira reação num despertamento espiritual, além de se posicionar perante a redenção, além de cantar, de celebrar ao ouvir sobre a salvação, santifique-se perante a presença do Senhor. Versículo 11 e 12 tem uma terceira ordem, diz lá: retirai-vos, saí de lá, não toquem coisa imunda, purificai-vos vós que levais os utensílios do Senhor. Isso me lembra muito Josué capítulo 3, versículo 5. Deus dá uma ordem para Josué comunicar ao povo. O povo ia começar a tomar posse da terra prometida. O povo tinha saído do Egito, tinha passado pelo deserto e agora começava a tomar posse da terra prometida. E qual é a ordem que Deus dá através de Josué? Santificai-vos e purificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Uma ordem muito semelhante à que Deus deu para Moisés, quando Deus disse: Moisés, eu vou entregar a minha lei, a minha aliança. Então vai lá e avisa os anciãos que é para eles se santificarem. Avisa que nesse monte aqui que eu vou conversar contigo, entregar a lei, entregar a palavra, não é para chegar sem estar purificado. É para tirar a sandália dos pés, porque é lugar santo. Queridos, a igreja se reúne sempre na presença de Deus. Nós não nos reunimos na presença do pastor. Você não vem para a igreja para encontrar o pastor. Um dia o pastor pode não estar aqui. E eu preciso tanto da presença de Deus quanto vocês. A gente vem para a igreja para desfrutar da presença desse Deus. Um Deus que é puro e santo e não tolera pecado, diz Abacuque 1, versículo 13. Então a gente tem que responder esse chamado de Deus para sair dessa sonolência espiritual, tomando uma posição, louvando ao Senhor, mas se santificando. Sabe, irmãos, às vezes eu fico preocupado. Porque é só um exemplo muito pequeno, tá, irmãos? Mas é só o que a gente consegue ver por fora. Talvez seja uma amostra do que está acontecendo por dentro. Às vezes a gente chega aqui para começar o culto e eu tenho dúvida se você fez uma oração ou se você só percebe que o culto vai começar quando a gente usa o microfone. É só um exemplo de como você pode se santificar mais na presença de Deus que você veio buscar na casa do Senhor. É só um exemplo. E por quê? Porque, queridos, esse mesmo Deus, que é tão santo e puro que não pode ver pecado, o mesmo Abacuque 3,5 diz: adiante dele vai a peste, atrás dele vai a praga. Ou seja, quem se precipita em relação a Deus sofre juízo. Quem fica atrasado, retardado em relação a Deus sofre juízo. Deus é um Deus que exige que sejamos na hora certa, no lugar certo,
O Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de fogo, de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Esse mesmo Deus, lá em Isaías 52:12, ele diz o seguinte: vocês precisam se purificar, se santificar, por quê? Vocês não vão sair apressados. Deus vai diante de vocês. E esse mesmo Deus de Israel vai ser a vossa retaguarda. Vocês vão estar na presença de Deus, e não é uma visita, é uma união eterna. Deus redime o povo para que esse povo viva constantemente na presença dele, guiado por esse Deus, protegido por esse Deus. Então, não é só no domingo. Onde você for, Deus está à frente. Onde você for, Deus está na retaguarda. Você não pode viver como se Deus estivesse na sua casa, não estivesse no ônibus que você pega, não estivesse no metrô que você anda. Você não pode viver desocupado, despreparado, como se Deus não estivesse junto de você. E às vezes a gente meio que está dormindo, está esquecido dessa gloriosa presença. Irmãos, eu quero encerrar essa exposição mostrando lá no Apocalipse 7 qual é o plano de Deus para o povo que Ele acordou, que Ele despertou, o povo que Ele redimiu. Por isso precisa ter vestes novas, o povo que Ele purificou, por isso precisa ter uma aparência distinta, não pode ter uma forma do mundo. O povo que Ele salvou, por isso esse povo tem que louvar e cantar. O povo que vai viver diante da presença dEle para sempre. Por isso tem que ser um povo santo, como Deus é santo. Olha só, Apocalipse 7, desde o versículo 9. Depois dessas coisas eu vi eles grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz: ao nosso Deus que se assenta e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, diante do trono, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. Louvor e glória, e sabedoria, e ações de graças, e honra, e poder, e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram o sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Esse é o plano de Deus para mim e para a tua vida. Por isso a gente precisa acordar, despertar, entender que a gente não pode viver em qualquer aparência, em qualquer forma, como quem perde a hora, como quem não respeita o despertador, acorda a sair de casa com a roupa do avesso ou com o sapato trocado. A gente não pode ser como aqueles que vivem reclamando da vida, esquecendo que o maior dos prêmios a gente já ganhou em Cristo Jesus na cruz. A gente não pode ser como aquele que acha que os tempos são outros, o que era pecado no passado
passado não é mais pecado hoje em dia. Não tem problema porque ninguém está vendo, então eu vou viver desse jeito mesmo. Não. A gente tem que responder ao despertador glorioso dos céus, que grita: acorda! O que você está fazendo? Como é que está a tua vida? De que jeito que você é? Acorda! Que Deus, o seu Santo Espírito, todos os dias, como despertador nosso faz, nos acorde para reagir com um posicionamento, uma música, com uma atitude santa diante desse glorioso Deus que vem para nos salvar. Eu convido os meus irmãos